E para finalizar, a gente tem desvivências que foram causadas por comida. Eu queria entender muito bem o que aconteceu com a comida. Precisamos, mas às vezes Pô, miojo, mas beleza, pode né? ser mortal. Neste vídeo vamos explorar 5 histórias reais das mortes mais bizarras e trágicas causadas por alimentos. Esses casos são estranhos e chocantes, mostrando que até mesmo o que comemos pode ser perigoso. Certo. História 1. Era 4 de abril de 2019, em Chorley, Lancashire. Darren Hickey, um gerente de local para casamentos de 51 anos, estava terminando seu dia de trabalho na Ridgemont House. Darren era admirado por sua resiliência. 7 anos antes, ele havia sobrevivido a um grave derrame que exigiu uma estadia de 18 meses no hospital. Apesar dos mano, o cara sobreviveu a um derrame pra morrer pra miojo, mano. desafios contínuos com a fala e a locomoção, difícil. Darren construiu uma vida significativa voltada ao trabalho de caridade. Sua dedicação lhe rendeu o prêmio de pessoa inspiradora de coragem da Stroke Association. Enquanto se preparava para sair, um chefe pediu que ele experimentasse um bolinho de peixe para um evento futuro. Darren Arcadinho, como vai? concordou dando uma pequena mordida. O que ele não sabia era que o bolinho de peixe estava extremamente quente e queimou sua garganta. Inicialmente, Darren não acreditava que o ferimento Ele vai morrer com um bolinho de peixe? Não pode ser, fosse não pode grave. ser. No entanto, à tarde a dor piorou. Ele informou seu parceiro Não Neil pode Parkinson ser, que o mano. incentivou a procurar ajuda médica. Darren foi até a ala de atendimento urgente do hospital de Chorley, onde descreveu a sensação de queimação e a dificuldade para engolir. Um profissional de saúde o examinou e consultou um especialista em otorrinolaringologia do hospital de Preston. Como a queimadura estava profundamente localizada em sua garganta, não era possível visualizá-la sem equipamentos especializados. Darren foi enviado para casa com paracetamol e instruções para voltar caso os sintomas piorassem. O Dr. Patrick Wall, patologista que mais tarde conduziu o exame post-mortem de Darren, explicou que lesões desse tipo eram extremamente raras. Queimaduras na garganta geralmente são vistas em casos de calor extremo devido... O cara esfolou a garganta dele por causa de bolinho. a acidentes industriais ou inalação de fogo. Como o inchaço causado por essas queimaduras se desenvolve lentamente, os sintomas podem parecer gerenciáveis inicialmente, mas tornam-se fatais com o tempo. Por volta das 21h45, Neil ouviu sons alarmantes e encontrou Darren sufocando e com dificuldade para respirar. Neil tentou ajudar, mas Darren desabou. Em pânico, Neil chamou uma ambulância. Cara? Infelizmente, quando os paramédicos chegaram, o inchaço havia bloqueado completamente as vias respiratórias de Darren. Ele foi levado ao Hospital Royal Bolton, mas foi declarado morto nas primeiras horas de 5 de abril, menos de 12 horas após comer o bolinho de peixe. Durante o inquérito no Tribunal Coroner de Bolton, o coroner sênior interino Alan Walsh descreveu o caso como uma tragédia rara e devastadora. O Dr. Walsh testemunhou que a queimadura fez a laringe de Darren inchar, bloqueando sua respiração. Ele destacou a dificuldade de diagnosticar a lesão dada a ausência de queimaduras visíveis na boca de Darren. O coroner também levantou preocupações sobre o atendimento de Darren no hospital de Chorley. Embora reconhecesse a natureza incomum da lesão, enfatizou a importância de avaliações minuciosas e ferramentas diagnósticas avançadas em casos semelhantes. Representantes de grupos de segurança da saúde garantiram ao tribunal que revisariam o incidente para evitar ocorrências futuras. A morte de Darren impactou profundamente seus entes queridos e a comunidade. Amigos, familiares e colegas lembraram dele. O cara sobreviveu a ataques e derrame. E se foi por causa de um bolinho, velho. Ele como uma pessoa gentil e corajosa que superou imensos desafios. Seu trabalho de caridade e sua visão positiva da vida inspiraram muitos, tornando sua perda repentina ainda mais dolorosa. A história de Darren nos lembra como pequenos incidentes podem levar a tragédias inesperadas. Ela destaca a necessidade de cautela na vida cotidiana e vigilância no cuidado médico. Não comam bolinhos, cara. Era 10 de outubro de 2014, em Hill, País de Gales, quando Vera Williams, de 75 anos, enfrentou uma cadeia trágica de eventos que começou com um simples café da manhã. Naquela manhã, ela estava comendo torradas quando um fragmento afiado ficou preso em sua garganta, causando desconforto imediato. Contudo, parecia um problema menor. Vera, que tinha um histórico de doença cardíaca grave, procurou o setor de emergência do SBT Glenclwyd, relatando dor na garganta. Ela foi atendida pela médica Júnior Norris Mail, que avaliou sua condição e não encontrou sinais de algo grave. Sem realizar exames adicionais, Vera foi enviada para casa. Nas 2 semanas seguintes, a dor na garganta de Vera persistiu. Em 23 de outubro, ela retornou ao hospital e foi examinada pelo Dr. Adedji Adeleke. Ela mencionou dor no pescoço, mas não explicou que o problema persistia desde sua primeira visita. Sem compreender a gravidade dos sintomas, o Dr. Adeleke suspeitou de uma infecção, receitou antibióticos e a liberou no dia seguinte. No entanto, o verdadeiro problema permaneceu não detectado. Em 24 de outubro, a condição
condição de Vera piorou dramaticamente. Ela começou a tossir sangue e foi levada ao hospital às pressas. Os médicos realizaram um exame detalhado, incluindo uma tomografia, que revelou que o fragmento de torrada havia rasgado seu esôfago, uma condição rara. O fragmento de torrada pegou no esôfago. Quais eram as chances disso acontecer? A série é conhecida como perfuração esofágica. Essa lesão causou um vazamento de sangue para os intestinos, explicando os sintomas e o sangramento recente. Rupturas no esôfago são extremamente raras, ocorrendo em cerca de 3 casos por milhão de pessoas. Infelizmente, o atraso na identificação do problema deixou opções limitadas de tratamento. Devido à grave condição cardíaca de Vera, a cirurgia foi considerada arriscada demais. A equipe médica focou em gerenciar sua condição, mas apesar dos esforços, ela faleceu poucos dias depois. A morte de Vera levou a uma análise para determinar se a detecção ou intervenção precoce poderia ter mudado o desfecho. A doutora Marion Hughes revisou o caso e afirmou que os médicos agiram de forma apropriada com base nas informações disponíveis na época. Ela observou que rupturas esofágicas são tão raras que a maioria dos médicos não as suspeitaria sem sinais claros. No entanto, a investigação também destacou problemas sistêmicos nas operações do hospital. Mas, pelo amor de Deus, nós informamos que vocês deveriam mastigar com mais propriedade, que não sei o quê. Cara, quais eram as chances disso acontecer? O esôfago da mulher foi rasgado por um pedaço de torrada. Na época, o hospital usava registros em papel, o que dificultava o acompanhamento do histórico médico dos pacientes pelos médicos. A legista Nicola Jones sugeriu que, se registros eletrônicos estivessem disponíveis, o Dr. Adelec poderia ter sido melhor informado sobre a visita anterior de Vera. Isso poderia ter levantado suspeitas sobre um problema mais sério. Ainda assim, não se sabe se, mesmo com registros melhores, o desfecho seria diferente, dado os problemas de saúde pré-existentes de Vera. O caso de Vera Williams é um exemplo comovente de como uma atividade cotidiana, como tomar café da manhã, pode levar inesperadamente a consequências graves. Sua história também ressalta a Socorro, eu não quero nem comer torrada mais. Importância de uma comunicação clara entre pacientes e médicos. Por fim, sua morte foi causada por uma condição médica rara e imprevisível. Embora os médicos envolvidos tenham agido com base nas informações que tinham, a tragédia destaca a necessidade de sistemas melhores para garantir que os históricos dos pacientes estejam acessíveis e sejam considerados durante o tratamento. Definitivamente. Era 25 de fevereiro de 2010 em Invercargill, uma cidade tranquila na ilha sul da Nova Zelândia. Christopher Hodgkinson encontrou sua parceira de 15 anos, Natasha Harris, encostada na parede do banheiro, lutando para respirar. Apesar das tentativas de salvá-la, Natasha faleceu devido a uma parada cardíaca. Ela tinha apenas 30 anos. Natasha deixou para trás 8 filhos pequenos e um parceiro devastado pela perda. Sua morte revelou uma dependência preocupante, não de drogas ou álcool, mas de Coca-Cola. O vício de Natasha começou na adolescência. Com o tempo, o consumo de refrigerante aumentou para 10 litros por dia. Essa quantidade ultrapassava em mais 10 litros por dia? Você disse 10 litros? de 11 vezes a ingestão diária recomendada de açúcar e dobrava o limite seguro de cafeína. Sua rotina diária girava em torno da Coca-Cola, começando e terminando o dia com um copo. Sem ela, Natasha sofria sintomas de abstinência como irritabilidade e tremores. Sua sogra, Vivian Hodgkinson, descreveu como Natasha ficava extremamente agitada quando não havia Coca-Cola disponível. Por anos, Natasha enfrentou diversos problemas de saúde, incluindo fadiga, náusea e palpitações cardíacas. No entanto, nem ela nem sua família associaram esses sintomas ao consumo de refrigerantes. Os efeitos Ela tomava 10 litros por dia, vocês não conseguiram ligar 2 neurônios para pensar que esse troço era um excesso? de seu hábito foram devastadores. Os dentes de Natasha apodreceram completamente e precisaram ser extraídos, Lógico. consequência direta da alta ingestão de açúcar em sua dieta. Um de seus filhos nasceu sem esmalte nos dentes, algo que os médicos atribuíram à ingestão de Nossa. refrigerantes durante a gravidez. Uma autópsia revelou A mulher não só degradou a vida dela, como degradou a vida das que seu crianças. fígado estava aumentado e com
depósitos de gordura devido ao excesso de açúcar. Ela também apresentava hipocalemia, uma condição caracterizada por níveis perigosamente baixos de potássio. O patologista Dr. Dan Morning explicou que seus sintomas eram consistentes com essa condição. O consumo de cafeína também contribuiu para a irregularidade de seus batimentos cardíacos. No dia de sua morte, Natasha não parecia estar gravemente doente, embora tenha reclamado de sentir-se mal. Mais tarde, Christopher a encontrou inconsciente no banheiro. Apesar de chamar socorro, os paramédicos não conseguiram salvá-la. O legista David Crerar concluiu que o consumo excessivo de Coca-Cola desempenhou um papel significativo na parada cardíaca. A combinação de açúcar e cafeína causou graves desequilíbrios metabólicos, incluindo hipocalemia. Especialistas em saúde observaram que consumir até 8 litros de líquido diariamente pode ser prejudicial, mesmo sem levar em conta... Já era um problema ser água. Você imagina Coca-Cola. Conta o açúcar e a cafeína. A Coca-Cola Oceania expressou decepção com as conclusões, argumentando que não havia consenso sobre a causa exata do ataque cardíaco de Natasha e afirmando que não vai responsabilizar a Coca-Cola porque a mulher é degenerada. Podiam controlar quanto de seu produto os consumidores escolhem beber. Como resposta, o legista recomendou ações para evitar casos semelhantes. Ele instou a Coca-Cola a incluir cafeína nos rótulos e adicionar advertências sobre o consumo excessivo. Também pediu ao Ministério da Saúde da Nova Zelândia que considerasse regulamentações mais rígidas sobre bebidas cafeinadas. Catherine Rich, do Conselho de Alimentos e Mercadorias da Nova Zelândia, observou que Natasha também fumava muito e ignorava conselhos médicos para outros problemas de saúde. Mas aí a mulher queria morrer também. Vamos ser sinceros. Sugerindo que fatores de estilo de vida mais amplos contribuíram para sua morte. Os familiares descreveram Natasha como uma mãe amorosa, que priorizava seus filhos acima de tudo, muitas vezes às suas próprias custas. Sua irmã, Raelene Finlayson, compartilhou como a dependência de Natasha pela Coca-Cola tornou-se um mecanismo de enfrentamento em uma vida difícil. Lutando com sentimentos de estar presa e sem esperanças, ela recorria à Coca-Cola como outros poderiam recorrer ao álcool ou drogas, em busca de conforto. Após sua morte, o parceiro de Natasha teve dificuldades para cuidar dos filhos, que acabaram sendo colocados sob tutela do Estado. A história de Natasha Harris é um alerta sobre os perigos de hábitos descontrolados. Sua família espera que sua trágica morte aumente a conscientização sobre os riscos potenciais do consumo excessivo de refrigerantes e as lutas mais amplas associadas à dependência. Era 20 de julho de 2022 em Mumbai, Índia, uma cidade cheia de vida. Para Rekha Nishad, de 27 anos, a vida não era isenta de dificuldades, mas ela as enfrentava com resiliência. Ela vivia em uma casa modesta na área de Malad West com seu marido e cunhado. A família levava uma vida simples, lidando com os desafios cotidianos da vida urbana. Há semanas, a casa deles sofria com um persistente problema de ratos. Determinada a resolver a situação, Rekha teve a ideia de injetar veneno em alguns tomates, planejando usá-los como isca para os roedores. Que ideia boa. Por que você não usou, sei lá, qualquer outra coisa? Noite após um dia cansativo, Rekha voltou para casa e, querendo uma refeição rápida e reconfortante, preparou macarrão instantâneo. Seu programa de TV favorito estava ao fundo. Distraída pelo programa, Rekha acidentalmente pegou um dos tomates envenenados e o adicionou ao macarrão. Sem perceber o erro, ela continuou cozinhando e terminou a refeição. Rekha sentou-se para comer sem saber do perigo. Após a refeição, começou a se sentir mal. No entanto, seus sintomas pioraram rapidamente, com náuseas intensas e grande desconforto. Seu marido e cunhado logo perceberam a gravidade da situação e a levaram às pressas para o hospital Shatabdi. Caraca, essa aí provou do próprio veneno, esforços dos médicos, os danos causados pelo veneno eram extensos demais. A saúde de Rekha deteriorou-se rapidamente e em 22 de julho, apenas 2 dias após o incidente, ela faleceu. Sua morte repentina devastou sua família. A polícia iniciou uma investigação sobre a tragédia. Rekha conseguiu explicar o ocorrido antes de sua condição piorar. Ela contou às autoridades que havia envenenado os tomates para os ratos e acidentalmente usado ao cozinhar. A polícia não encontrou evidências de crime e concluiu que sua morte foi um acidente trágico. Este incidente comovente destaca como um simples erro pode levar a consequências catastróficas. É um alerta sobre os perigos de manusear substâncias tóxicas em casa. Apenas um mês depois, Mumbai presenciou outra tragédia semelhante. Em 13 de agosto, Kajol Pawar, de 24 anos, consumiu acidentalmente veneno de rato, confundindo-o com um remédio para dor de estômago. Veneno de rato para as pessoas. Kajol estava sozinha em casa quando o incidente ocorreu. Percebendo seu erro, ligou para
para sua mãe, pedindo ajuda e explicando os sintomas. Sua mãe e irmão correram para socorrê-la e a levaram a um hospital particular próximo. No entanto, sua condição exigia cuidados especializados. 2 dias depois, ela foi transferida para o Hospital Hiranandani, onde os médicos descobriram graves danos ao fígado causados pelo veneno. Com o agravamento de sua saúde, Kajol foi levada para o Hospital Kem, em Parel, para tratamento adicional. Apesar dos esforços da equipe médica, 6 dias após o incidente, em 19 de agosto, ela faleceu. Seu marido... Cara, mas que veneno de rato forte é esse que o pessoal tava usando lá? Abhishek Pawar, que estava em uma viagem de trekking na época, retornou para a devastadora notícia de sua morte. A polícia confirmou que a morte de Kajol também foi acidental, sem sinais de crime. Assim como no caso de Rekha, seu falecimento foi um lembrete sombrio de como substâncias tóxicas podem ser perigosas se manuseadas de forma descuidada. Esses 2 incidentes revelam os graves riscos de manter materiais perigosos em casa e as devastadoras consequências de um momento de distração. As histórias de Rekha e Kajol enfatizam a necessidade de cautela e conscientização ao lidar com tais substâncias, pois até as melhores intenções podem levar a desfechos trágicos. Era uma manhã tranquila em 16 de agosto de 2010 em Knebworth, Hertfordshire. Mitchell Carey, um designer gráfico de 43 anos e pai de 2 filhos, decidiu pular o café da manhã naquele dia. Na hora do almoço faminto, ele foi a um café local próximo ao trabalho para comer algo rápido. Ele escolheu um simples sanduíche de carne enlatada. A princípio, tudo parecia normal. Mitchell voltou ao trabalho e comeu o sanduíche. Mas em apenas 25 minutos, ele começou a suar intensamente e a reclamar de fortes dores abdominais. A dor era tão intensa que ele tirou a roupa, descrevendo-a como 10 de 10. Alarmados, seus colegas chamaram ajuda médica. Os paramédicos chegaram rapidamente e levaram Mitchell ao Lister Hospital. Inicialmente, os médicos pensaram que era um caso de intoxicação alimentar. Ele recebeu analgésicos e foi mandado para casa no mesmo dia. Ele foi mandado para casa. Não pode fazer isso. Infelizmente, a condição de Mitchell piorou durante a noite. No dia seguinte, 17 de agosto, ele começou a sentir cólicas abdominais severas e vômitos incontroláveis. Sua saúde deteriorou rapidamente e ele desmaiou em casa. Sua esposa, Debbie Carey, chamou os serviços de emergência imediatamente. Quando os paramédicos chegaram, Mitchell estava em estado crítico. Ele sofria de falência aguda de órgãos e já havia tido um ataque cardíaco. Foi levado de volta ao Lister Hospital, mas, apesar dos esforços da equipe médica, nas primeiras horas de 18 de agosto, Mitchell faleceu devido a uma falência múltipla de órgãos causada por uma rara infecção bacteriana. A infecção foi identificada como causada pela bactéria Clostridium perfringens tipo A. Essa cepa é tão rara que apenas 7 outros casos foram registrados em todo o mundo. Uma vez que entra na corrente sanguínea, é quase sempre fatal. Os médicos explicaram que o início rápido dos sintomas, apenas 25 minutos após comer, sugeria fortemente que o sanduíche foi a fonte. Oficiais de saúde ambiental testaram a carne enlatada do café, mas não encontraram contaminação. Embora isso tenha tornado impossível confirmar a fonte exata, a linha do tempo dos eventos deixou poucas dúvidas para os especialistas médicos e a família de Mitchell. A morte de Mitchell não foi a primeira tragédia em sua família. Ele era viúvo de Anna Wilson. Anna faleceu em 1998 aos 31 anos após lutar contra um câncer raro e agressivo chamado schwannoma maligno, que causou um grande tumor em seu tórax. Mitchell e Anna foram casados por 6 anos. Após a morte de Anna, Mitchell permaneceu próximo aos pais dela, Bob e Mags Wilson, que o consideravam um membro querido da família. Bob disse estar devastado pela perda de seu genro, descrevendo-o como muito amado. Em 2004, Mitchell encontrou o amor novamente com Debbie Smith, uma amiga próxima de sua falecida esposa. Os dois se casaram e construíram uma vida juntos em Knebworth, criando os filhos de Mitchell, Dylan e Ewan, que tinham 9 e 7 anos respectivamente quando ele faleceu. Uma investigação sobre a morte de Mitchell destacou a raridade chocante de sua condição. O legista Edward Thomas chamou o caso de extremamente raro e disse que os detalhes seriam compartilhados com o Departamento de Saúde. A causa oficial da morte foi... Bicho, se fosse seu momento, se fosse tua hora, aí não tem a menor possibilidade. O cara pegou um negócio que só teve 7 casos no mundo inteiro até então relatados. Porque ele comeu um sanduíche, mano. Um sanduíche de carne. Foi registrada como falência múltipla de órgãos devido à coagulação intravascular e enterocolite causada pela infecção bacteriana. O café e seus fornecedores foram investigados após a tragédia, mas nenhuma ação legal foi tomada. A Aldi, fornecedora da carne enlatada, expressou confiança na segurança de seus produtos e estendeu suas condolências à família de Mitchell. A morte prematura de Mitchell deixou sua família e comunidade devastadas. É um lembrete de como infecções bacterianas, embora raras, podem ser devastadoras e da importância da vigilância nas práticas de segurança alimentar. E o pior é que nem tem como provar que foi o lugar, que foi um negócio ou que não foi um negócio. Não tem o que fazer.
Nossa, é absurdo demais. Mas é igual eu tô falando, se é sua hora, é sua hora, cara. Não tenta enrolar a dona falecimento, não, que ela vai atrás de você quando precisa mesmo. Pelo amor de Deus, cara.